O Brasil era uma nação ruralista, escravocrata, latifundiária e economicamente controlada pelo imperador Pedro II. Com Mauá, começam a surgir ideias liberais, como o menor controle do governo sobre a economia e a abolição da escravatura, que começam a se disseminar e ganhar cada vez mais apoio. Com isso, surge o parlamento para aprovar as decisões do imperador. Com a crise da lavoura açucareira e os altos impostos exigidos pelo imperador, surge um movimento grande de liberais que acabam sendo fuzilados. Além dessa, houve várias revoltas como Ronco das Abelhas, Quebra-Quilos, Guerra das Mulheres e Guerra do Paraguai. Essa última foi o conflito entre a Tríplice Aliança, Brasil, Uruguai e Argentina, contra o Paraguai, com o financiamento inglês. Meu, tem um trabalho aqui tudo brasileira. Nossa, é verdade. Por que a gente faz a quarta-feira? Mas quarta é dia de semana. Não, é feriado. Feriado do quê? É 15 de novembro, Proclamação da República. Não sei. Em 1873, houve a Convenção de Itu. Lá, a campanha republicana recebeu apoio da aristocracia. A partir daí, a ideia da república começou a ficar presente em toda a sociedade brasileira. A monarquia estava com os dias contados. Naquela época, o Papa resolveu perseguir a maçonaria, sociedade da qual Dom Pedro era membro. O imperador ficou ofendido e mandou prender os bispos. Após isso, vários padres resolveram falar mal do imperador até mesmo nas missas. Não podemos admitir um governo que pune bispos inocentes. Isso é uma blasfêmia. Em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Isso, evidentemente, mudaria radicalmente o processo de produção do Brasil. Os latifundiários que mais apoiavam Dom Pedro II ficaram bravos por causa do fim da escravidão. Eles teriam que se adequar a novas regras e isso acabou resultando a um apoio à campanha republicana. Como que nós vamos fazer agora para plantar o nosso café se eu não posso mais investir em escravo? Porque não investimos em mão de obra estrangeira. Mas eu não queria gastar dinheiro com mão de obra. Mas eles não vão saber que nós vivemos perto. Militares começaram a gostar da ideia de ter uma república. Com a república podemos virar presidentes! Após todos esses acontecimentos, Dom Pedro II ficou só e sem as bases da sociedade o apoiando. A monarquia caiu. E foi assim, na madrugada do dia 15 de novembro de 1889, que um certo Marechal Deodoro da Fonseca foi acordado por um cabo mensageiro do quartel. Marechal, urgente, Marechal! Bom dia, Marechal. Estamos esperando o senhor para dar as ordens. Praticamente, os militares organizaram um golpe para frustrar a estratégia de Dom Pedro II. Às pressas, chamaram o Marechal para ir até o quartel. E foi assim a proclamação da República. Marechal e seus militares deram um golpe, e o Brasil virava uma república. Hoje, dia 15 de novembro de 1889, eu proclamo a República. Alguns fatores ocorridos a partir da maioridade de Dom Pedro II, como a estabilidade econômica advinda da produção cafeeira e da nova fase da Revolução Industrial, proporcionaram décadas de prosperidade para o Império. Com o país pacificado, novos prédios da administração imperial foram construídos, consolidando o neoclássico como linguagem oficial. Nas últimas décadas do reinado de Dom Pedro II, foram edificadas várias fábricas, instalações ferroviárias, instituições beneficentes para imigrantes recém-chegados ao país e igrejas nos novos bairros em função da expansão da malha urbana brasileira. Montini, responsável pela cadeira da arquitetura e ao longo de sua atividade na academia, teria formado cerca de 50 arquitetos. A euforia inicial fora substituída pela necessidade do mercado, que privilegiava profissionais de formação militar, engenheiros mais familiarizados com problemas técnicos do que formalistas.
As limitações acadêmicas do curso de arquitetura favoreciam a contratação de engenheiros formados na Europa. Köhler, alemão naturalizado brasileiro, participou de diversos projetos importantes. Elaborou um plano de ocupação nos vales, aproveitando o potencial dos mananciais para abastecimento das propriedades concedidas aos imigrantes. Durante a gestão do Conde da Boa Vista, a capital pernambucana assistiu a um período de grandes transformações. Foram construídas estradas, pontes, presídios, entre outros. Muitas dessas obras tiveram participação inicial do engenheiro Voltier. A arquitetura oficial produzida nos últimos anos do Império já incorporava uma série de novas tendências presentes na Europa. Rio e São Paulo já produziam uma arquitetura que rompia a rigidez dos cânones clássicos, fosse nas proporções ou no excesso de ornamentos. Francisco de Melo Palheta foi quem iniciou o cultivo de café no Brasil no fim do século XVIII. Já no século XIX, o café teve uma grande expressão de lucro e passou a constituir 42% das exportações brasileiras. Com a abolição da escravatura, essa economia passou por um abalo, mas que foi superado com a contratação de mão de obra estrangeira assalariada. Com a população migrando para o litoral, os vales de terra roxa foram um lugar propício para o plantio do café. Assim, construíram-se fazendas entre São Paulo e Rio de Janeiro, e, consequentemente, pequenos povoados ao redor dessas começaram a se desenvolver e, com o lucro gerado, tornaram-se cidades. Com a decadência do ouro, o trabalhador típico do café era o ex-garimpeiro simples que trabalhava na terra e que se tornou um barão do Império do Café. Assim, o Vale da Paraíba enriqueceu. A fazenda de café era constituída pela plantação nas colinas ao redor, e no grande fundo de vale encontravam-se as edificações ao redor do pátio de secagem do café. Essas eram a Casa Grande ou Sede, Capela, Senzala, Casas dos Capatazes, Depósito e local de beneficiamento, aonde descascava, secava e torrava os grãos. A arquitetura da Casa Grande seguia um estilo colonial de habitar, receber e trabalhar. Nessa, a área social era integrada com o exterior e às vezes tinha pátio interno. A área íntima era mais confortável e o serviço era composto por grande cozinha e aposento dos empregados ligado à horta, pomar e local de criação de pequenos animais. A fachada se desenvolvia ganhando frontões e platibanas. Os materiais também evoluíam de paredes de pedra, barro, taipa de pilão e pau a pique, piso tabuado corrido e forro de estuque, para paredes de tijolos maciços e ladrilhos hidráulicos nas áreas molhadas, além de telhas planas. Com o declínio da produção aurífera e a chegada da família real no Brasil, o açúcar passou a ser o eixo da economia, antes mesmo do café. Assim como nas fazendas de café, as regiões ao redor dos engenhos de açúcar também se desenvolviam, surgindo nessas casas de câmara e cadeia, capelas e edifícios comerciais e residenciais. O engenho era composto pela casa grande, mais elevada, capela e senzala. A Casa Grande possuía uma setorização similar à da Fazenda do Café, com um interior luxuoso baseado na arquitetura europeia. Era utilizado papel de parede para cobrir a taipa, piso de tabuado corrido e forro de estuque, sendo comum também a presença de pátios internos. A fachada era constituída por frontões pórticos ou arcos plenos. Graças à proximidade dos engenhos com os portos, a inovação chegava rapidamente a esses. Sendo assim, novas tecnologias permitiram o uso de tijolos maciços, alvenaria portante, ladrilhos hidráulicos para áreas molhadas, tesoura para maiores vãos nos telhados e, mais tarde, a luz elétrica.